Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês novamente para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Lembrando, nós chegamos à última lição desse trimestre. Trimestre que vem estaremos estudando aqui temas do Evangelho de João. Exatamente isso. Estou mostrando aqui a nova lição já desse trimestre, lembrando que a assinatura da lição para o ano de 2025 já foi aberta e você precisa fazer a sua assinatura. Nesse domingo agora será o dia D, o dia para você entrar em contato com a CPB, o dia para você ali entrar em contato via WhatsApp, o dia para você entrar ali no site. São as melhores maneiras hoje de você fazer a assinatura da lição para você, para sua família, para os seus filhos. Então que você possa ali realmente durante essa semana ou no domingo, que é o dia D, realmente dedicar tempo e investir. Sim, investir. Porque quando você tem o manual da Escola Sabatina em casa, você estuda a lição da Escola Sabatina, você está sendo levado realmente a ter esse maná espiritual na sua casa, para estudar, compreender cada vez mais a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Que você possa entender da importância, sim, de fazer a assinatura da lição da Escola Sabatina. Amém? Nós chegamos então à lição de número 13, ela traz o título Senhor Ressuscitado. O verso para memorizar se encontra em Marcos 16, verso 6, que diz assim: Ele, porém, lhes disse, não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Aquele final de semana foi um final de semana realmente terrível para os discípulos. Aliás, os discípulos acreditavam que Jesus iria tomar o trono de Davi. Jesus realmente iria ali inaugurar o seu reino, um reino terrestre. Eles não haviam compreendido que Jesus estava falando para eles já há algum tempo. Não haviam compreendido que Jesus iria morrer e Jesus iria ressuscitar. E não haviam compreendido isso. E por esse motivo eles estavam com medo. Com medo pelo fato do mestre ter realmente morrido, mas também pelo fato de eles serem seguidores desse mestre e agora com medo também de morrer. E por esse motivo realmente foi um final de semana muito difícil ali para os discípulos. Mas em meio a este contexto, Marcos então agora relata algo muito importante, nos trazendo agora a importância de compreendermos a ressurreição de Cristo. Ou seja, aquele que foi morto, aquele que foi para o sepulcro, ele não mais está no sepulcro, ele foi ressuscitado, porque ele venceu o pecado. Ele não teve pecado, ele venceu a morte e ele ressuscitou na manhã do terceiro dia. E para a honra e glória, ele subiu ao céu e foi preparar lugar para nós, para que onde ele está, nós possamos também estar, de acordo ao Evangelho de João. Amém? Algo muito importante que a lição aqui nos traz, que nós devemos então nos alegrar na ressurreição, que é a parte aqui de domingo. Os 4 evangelhos, eles relatam que Jesus morreu no dia da preparação, ou seja, na sexta-feira, por volta ali das 3 horas da tarde, Jesus ele bradou ali em alta voz e entregou o seu espírito. E ali, após agora José de Arimateia pega então o corpo de Jesus e José de Arimateia então leva até um sepulcro ali escavado na rocha e ali coloca Jesus. É interessante nós notarmos que Jesus não passou então toda sexta-feira, o dia da preparação, no sepulcro, mas no sábado ele passa todo o sábado no sepulcro, ou seja, desde a hora do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol pelo menos de domingo. Ok? Isso aqui é muito importante. E aqui há algo muito importante para nós também entendermos, que essa morte de Jesus, ela também foi confirmada pelos romanos. E após ser confirmada pelos romanos, é que José de Arimateia então consegue ali pegar o corpo de Jesus e levar o corpo de Jesus ali para aquele túmulo escavado na rocha. Uma grande pedra ali é colocada na entrada daquele sepulcro e guardas estão ali protegendo, cuidando para que ninguém fosse ali retirar o corpo de Jesus, roubar o corpo de Jesus. Só que o anjo foi ali, abriu o sepulcro e Jesus então ressuscitou e saiu do sepulcro. Isso aqui é algo muito importante e por esse motivo nós devemos nos alegrar na ressurreição de Cristo. Nós devemos nos alegrar que aquele que foi morto ressuscitou para a honra e glória de Deus.
Amém? Louvado seja Deus por isso. Por isso, o domingo da ressurreição, sim, é um dia também de extrema felicidade para cada um de nós, pois aquele que esteve morto ressuscitou. Mas por esse fato, não significa que então o sábado, o dia de guarda, o dia do descanso, o dia do repouso, o dia que Deus descansou, abençoou e santificou de acordo lá no livro de Gênesis, no contexto da criação, o dia que Deus colocou como um dos mandamentos, o quarto mandamento em Êxodo 20, a qual nós devemos também descansar, santificar esse dia. Isso não significa que então o sábado agora é mudado para o domingo por causa da ressurreição de Jesus. Isso é uma blasfêmia, porque Jesus não ensinou dessa maneira. Os discípulos não ensinaram dessa maneira, os evangelhos que são escritos após a morte de Jesus não nos ensinam dessa maneira, pelo contrário. Aqui mesmo dentro do contexto é ensinado que as mulheres, elas descansam no sábado e após o findar do sábado elas vão então comprar aromas e bálsamos para realmente ali preparar o corpo de Jesus da maneira como um rei deveria ser preparado. E é interessante você ler ali em Marcos 16, verso 1 ao 8, e você vê esse episódio claramente, mostrando então elas observando, guardando realmente o sábado do mandamento, o sábado da criação, dentro aqui do contexto da morte de Jesus. Você não vê Jesus saindo do sepulcro e Jesus agora aparece aos discípulos, aparece às mulheres, e você não vê Jesus dizendo que o sábado foi mudado agora para o domingo em memória da ressurreição. Jesus não ensina dessa maneira. Porém, quando a gente vai lá no livro de Romanos, capítulo 6, verso 4, nós vemos que Paulo agora aqui nos ensina algo muito importante, onde ele diz assim: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, o batismo comemora a ressurreição de Cristo. Exatamente isso. Ou seja, você já viu um batismo por imersão? Se você não viu ainda, fica aí a dica para você ver minhas redes sociais. Recentemente eu coloquei ali, publiquei alguns vídeos dessa semana agora que se passou, desse mês agora de setembro, que nós fazemos batismos da primavera. E ali, o batismo por imersão, o pastor então mergulha a pessoa nas águas. E aquele mergulho nas águas é como se fosse um sepultamento. Porém, o pastor não fica lá com a pessoa debaixo das águas, porque aí realmente a pessoa poderia morrer, né? Mas o que o pastor faz? O pastor levanta a pessoa novamente. Ou seja, mergulha, simbolizando o sepultamento, e levanta a pessoa novamente, simbolizando então a ressurreição. E aqui então, através do batismo, nós comemoramos então a ressurreição de Jesus. E aqui é algo muito importante, porque é um engano dizer que o domingo nós devemos agora aguardar em homenagem à ressurreição de Jesus. Mas o que a Bíblia nos ensina é que o batismo é realmente essa homenagem, esse lembrete que aquele que esteve morto ressuscitou. E por ele ter morrido pelo nosso pecado, nós podemos também nascer para uma nova vida em Cristo. E podemos ter direito um dia ter a vida eterna ao lado dele, se o colocarmos realmente em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Isso aqui é muito importante. A partir de segunda-feira, pedra removida, e aqui você vê Marcos 16, verso 1, o texto que nós citamos ali a respeito das mulheres estarem guardando, o sábado, irem somente após o findar do sábado, comprar aromas e bálsamos para realmente ali embalsamar, colocar aromas ali no corpo de Cristo, no túmulo de Cristo. Isso aqui é muito importante nós entendermos. As mulheres ainda não haviam compreendido também a respeito da ressurreição de Jesus. Elas não haviam ainda entendido a respeito disso. Porém, esse Jesus que morreu, esse Jesus que foi sepultado, ele ressuscitou e foi visto por pessoas, foi visto vivo, ou seja, depois da ressurreição. Isso aqui é algo muito importante. A lição aqui na parte de segunda-feira traz algumas evidências ali da ressurreição de Jesus,
que tira esse ceticismo de pessoas que não creem na ressurreição de Jesus. E vale a pena ali você frisar, por exemplo, basta crer que Deus é o Criador, precisamos entender que esse Cristo é o Criador, entender que a tumba realmente ficou vazia, os historiadores ateus ali aceitam esse fato claramente. Entender ali a respeito da expiação, de que os discípulos roubaram o seu corpo não é verdadeira, entender ali claramente a respeito disso, entender que muitos viram Cristo realmente ressuscitado e entender então a igreja cristã, como surgiu a igreja cristã fundada por pessoas que afirmaram então ter visto o Senhor ressurreto. Então aqui é algo muito importante para nós frisarmos e entendermos que a ressurreição de Cristo não foi uma blasfêmia, mas sim uma verdade que já havia sido anunciada por ele, mas os discípulos não haviam compreendido. Mas aquele que esteve morto realmente ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele aparece primeiramente às mulheres. E a parte aqui de terça-feira fala mulheres junto ao túmulo. E elas viram então a pedra removida, elas viram e ouviram um anjo ali anunciando as boas novas e falando para elas então anunciarem a respeito dessas boas novas. Porém, elas ficaram com medo. E nós precisamos aqui entender algo muito importante e aplicarmos para a nossa vida também. Nós precisamos anunciar as boas novas de Cristo. Anunciar que aquele que foi morto ressuscitou e subiu ao céu e prometeu que vai voltar para nos buscar. Deus te chama a anunciar sobre o Evangelho de Cristo, a anunciar essas boas novas. Nós não podemos ter medo, nós não podemos ter vergonha, nós precisamos anunciar que Cristo em breve vai voltar. As mulheres ficaram com medo, porém no findar do livro você percebe claramente que os seus seguidores ali começam agora a pregar o Evangelho em toda parte. E amém por isso. A parte de quarta-feira, aparecendo a Maria e aos outros, a primeira pessoa ali a qual Jesus aparece é para Maria e relatado ali no contexto de Marcos, porém nós percebemos também que Mateus relata que apareceu também para outras mulheres ali. E essas mulheres então vão até os discípulos e anunciam que Jesus havia ressuscitado, porém as mulheres ali elas não tinham posição elevada como testemunhas, e talvez por isso os discípulos também não acreditam, então, e os discípulos também ainda não haviam compreendido realmente sobre essa ressurreição de Jesus. E Jesus então aparece também a eles, e ao aparecer a eles, Jesus ali repreende realmente os discípulos, pois aliás já havia anunciado, já havia falado a respeito da sua morte e ressurreição. A parte de quinta-feira, e aqui nós vamos finalizar a lição desse trimestre. Vão por todo o mundo. Aqui há algo muito importante para nós. Deus faz um chamado para nós. Ide, anunciai o Evangelho. Pregue a toda criatura, todo o reino. Anuncie sobre esse Deus verdadeiro. Um Deus que é criador, mas um Deus que é salvador. Um Deus que criou todas as coisas, mas um Deus que também morreu pelo nosso pecado. Mas não apenas morreu, ele morreu e ressuscitou. Não apenas ressuscitou, ele subiu ao céu e foi preparar lugar para que aqueles que colocarem ele em primeiro lugar, aqueles que realmente buscarem seguir a Jesus, aqueles que buscarem colocar em prática os ensinamentos da Bíblia, quando Jesus voltar, terão um privilégio, se porventura morrerem antes da volta de Jesus, o privilégio de ressuscitar. Se estiverem vivos, o privilégio de serem transformados no abrir e piscar de olhos e subirem com Jesus para o céu. O grande privilégio que nós temos é que Jesus em breve vai voltar, mas esse privilégio não é só para eu, pastor Paulo Dresch, ou para você. Esse privilégio é para todo mundo, que precisa saber que Jesus morreu por todos, mas não são todos que serão salvos, mas aqueles que crerem e acreditarem, se prepararem, colocarem Deus em primeiro lugar, seguirem os seus princípios. Quando Jesus voltar, todos esses que decidiram-se ao lado de Jesus terão o privilégio de subir com ele para o céu e ter a vida eterna ao lado de Jesus. Que Deus te abençoe e te ilumine a compreender que Deus te chama a ir e anunciar e pregar as boas novas. Não tenha vergonha, não tenha medo. Jesus te chama
anunciar que em breve ele vai voltar. Amém? Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo trimestre, na lição sobre o Evangelho de João. Que Deus te ilumine.